Boa noite, meu querido. Boa noite, mestre. Prazer falar com o senhor. Sua bênção. Que estas palavras nessa noite nos presentie com diálogo à altura daqueles que nos prestigiam nesse momento. Saudações do guardião Meio Mahácio Vilarejo, guardião de primeiro grau, assentado no sétimo foco, o fogo, ordenança de Ogum. Professor, vamos falar essa noite, nesse nosso diálogo, sobre o que vem se passando nesse momento com a humanidade. Eu vou iniciar esse diálogo dizendo ao senhor que, assim como na vida de 7 em 7 anos há um ciclo, o ser humano de 7 em 7 anos ele vive um ciclo, né? Se ele durar 70 anos, ele vai ter vivido 10 ciclos, né? Mas o universo também, a cada 25 mil anos, ele sofre um processo. E esse período que o mundo está vivendo agora, nesse momento, é um dessas portas, é um dessas possibilidades, é onde o mundo, onde vocês vivem, essa realidade da vida de vocês, se torna fluido, ele fica fluível, ele como se fosse colocado, como se fosse colocado em xeque todos os valores da ética, da moralidade, da ciência. De repente aparece uma pandemia dessa daí e põe em xeque todo o conhecimento da medicina humana, e aí as pessoas se desesperam. A isso, eu vou iniciar esse diálogo com Vossa Senhoria, falando que isso, para mim, que sou um guardião, soa como a harmonia dos opostos. Né? O que é a harmonia dos opostos? É como as pessoas que têm, principalmente vocês que estão nessa terra chamada Brasil, é uma pátria, o catolicismo é muito forte. Então seria como a harmonia dos opostos, Deus e o diabo. Deus, sendo onipotente, segundo a crença cristã, ele pode onisciente, onipresente, ele pode estar em todo lugar, mas eu discordo que ele não pode estar no coração do diabo. Porque se ele habitasse o coração do diabo, o diabo não seria maldade, o diabo seria bondade. Mas é essa harmonia dos opostos que faz a coisa ficar perfeita. E o ser humano, nesse momento, tem que entender isso. Essa doença que está na cabeça das pessoas, que está visível no mundo físico das pessoas, ele nada mais é do que um desequilíbrio nessa harmonia dos opostos, nesse momento. E a humanidade deveria ver isso como uma oportunidade da vida, porque a vida, na minha concepção, ela é paradoxal. Ela é paradoxal. A vida em si é paradoxal. O que eu estou querendo dizer com isso? A vida acontece num processo, professor, num processo, aonde de vez em quando coisas absurdas acontecem, aonde de repente o ser humano, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele sabe, de repente se torna uma contradição. É isso que faz o ser humano despertar para a consciência maior. Então eu comecei esse diálogo convosco falando sobre essa harmonia dos opostos, que nesse momento é muito interessante no planeta de vocês, que as pessoas entendam um pouco sobre isso. Porque a vida, na verdade, ela move-se em círculos, né? E não há nada obscuro. A vida não esconde nada de ninguém. As pessoas que estão cegas ou elas não querem abrir os olhos e enxergar a verdadeira realidade do planeta nesse momento. Boa noite, mestre. Obrigado pela oportunidade de ouvir o senhor. Espero ainda ouvir muito essa noite, para que cada vez mais possamos refletir sobre esse momento. Eu tenho tentado pensar algumas questões sobre isso. Uma delas é que, enquanto
um professor acadêmico, enquanto alguém que trabalha com a ciência, eu venho dizendo há muito tempo que a ciência construída pelo homem ela é uma forma de conhecimento, mas ela acesse todas as respostas para a vida. E nós estamos diante de uma realidade que está questionando isso. Um vírus, nós já conhecemos vírus há mais de um século e meio, e no entanto estamos diante dessa realidade de 4, sem termos respostas objetivas. Se forma uma pandemia que toma conta de todos os continentes, a maior potência do mundo se cai diante do número de infectados e mortos. Nenhuma guerra mundial atingiu de tal forma a humanidade como um todo como estamos vendo agora. Então eu acho que essa é uma primeira reflexão que eu tenho tentado fazer, de que a ciência ela tem as suas limitações. Mas a vida ela também nos dá outras possibilidades. Se esse é o vírus talvez mais mortal do último século, ele também traz como solução o processo de solidariedade entre os homens. Ou seja, se nós não sabemos a cura, a vacina para o vírus, nós sabemos como contê-lo. Isso se dá através do processo de empatia, do olhar para o outro de forma coletiva. Percebemos que fazemos parte de uma mesma grande coletividade e que somente através de respostas coletivas, respostas fraternas, nos preocupando uns com os outros, nós conseguiremos passar com mais tranquilidade por esse momento que estamos vivendo. Então eu penso que a natureza, que a vida, que as forças do astral superior, o nome que queiramos dar, ela nos trouxe um desafio. Ela nos trouxe um desnudar do tamanho da nossa humanidade. E da forma que nos comportarmos diante desse fenômeno, eu creio que poderemos ter uma maior ou menor aprendizagem, mais dor ou menos dor. Então é um grande desafio, porque é uma doença que depende do outro para curar o outro ou evitar que o outro adoeça. E nós vivemos, me parece, enquanto humanidade, um caminho muito individualista, um caminho muito egoísta, um caminho em que cada vez mais olhamos para nós mesmos e deixamos de pensar no outro enquanto ser coletivo. Então eu penso que nós estamos diante de um grande desafio, Pai. E temos o remédio da solidariedade, da fraternidade nas nossas mãos. Vamos ver como iremos fazer uso dele. Professor, isso tudo acontece num momento em que a humanidade precisa começar a acreditar em processos e não em coisas. Tudo isso está acontecendo para que as pessoas entendam a diferença entre a lógica, que é a doutrina sobre o que é a verdade, e conheçam a logos, que é a própria verdade. Tudo aquilo que precisa de doutrina para ser explicado não é verdade absoluta. Com o tempo cai.
As pessoas sentiam-se seguras porque as pessoas diziam: a medicina está num alto grau de evolução, o mundo evoluiu. As coisas evoluem sim, porque a vida, ela é uma mudança, ela é um movimento. A vida não pode ser estática, né? Agora, o que as pessoas não estão entendendo, e talvez nesse momento não estão percebendo, é que a grandeza do ser, né, daquilo que vocês pensavam que era, essa doença veio para dizer que na existência nada é. Tudo é um vir a ser. É uma possibilidade de um melhoramento de ideias, de um despertar, onde as pessoas tinham a lógica como... tudo tem uma explicação, as pessoas têm lógica para tudo. Mas a lógica, ela só é uma doutrina sobre a verdade. O Logos é a própria verdade. A própria verdade não precisa ser explicada. Ela é. E esse momento das pessoas no planeta trouxe uma contradição espiritual muito grande, né? Que as pessoas às vezes não querem aceitar ou não querem concordar para não perder os seus dogmas, seus paradigmas, né? Mas isso aconteceu de repente para mostrar para as pessoas aquilo que elas não estão querendo ver. Não é o vírus que é poderoso, é o ser humano que precisa assumir essa condição de ser divino que é. E saber que é um fractal de um ser imenso que continua evoluindo, que continua com seus movimentos criando um novo. Tudo isso está acontecendo para que o ser humano abandone de vez o velho e diga: o velho precisa ser renovado, eu preciso estar aberto, eu preciso fluir, eu preciso sair dessa geleira que eu me tornei, geleira em crença, geleira em acreditar que o meu dinheiro pode me manter, que minha posição social, que o meu cargo. Agora estão todos nivelados, todos nivelados. Silenciosamente o universo está escancarando a vocês para que vocês acreditem em processo e não em coisas. A humanidade vive presa à crença de coisas que a própria cabeça humana criou. Dos livros mais antigos aos mais modernos passam pela cabeça de um ser humano. E as pessoas têm que entender que o ser humano ele vive muito na superfície. Ele tem medo do oculto, porque o oculto é algo profundo, e na superfície você pode manipular, na superfície você está raso, então você manipula. Mas quando você se depara com algo grande como esse que vive nesse momento o planeta, com uma ameaça que pode até levar à extinção da raça humana se ela não se precaver com esse pequeno vírus, né? Isso tudo vem num processo para que as pessoas entendam o sentido da vida, que você não tem que optar por positivo nem por negativo, que você não tem que optar em caminhar com a direita ou com a esquerda, mas com ambos os dois você precisa caminhar. Então, a humanidade precisa agora rever os seus conceitos sobre misticismo, sobre ocultismo, e mergulhar profundamente no oculto, não deixar mais ser manipulado pelos ditos donos das verdades que aí estão, e acreditarem que tudo na sua vida é um processo individual, não um processo da sociedade, mas um processo de interiorização do ser, para que cada ser humano agora observe o quão importante é seu companheiro, sua companheira, seus amigos e outras coisas, que não são coisas, mas que fazem parte de um processo para que a vida possa se encaminhar e se encaminhar de uma maneira positiva e repleta de realizações. Esse momento chama as pessoas a isso, a não optar por lado direito nem esquerdo, nem pelo mal e nem pelo bem. É pelo caminho do meio. Esse momento é o momento onde vocês têm que tomar decisões pessoais. É isso que eu penso. Eu penso também que
dentro dessa visão de polaridades, de lados, eu penso que é importante que nós saiamos um pouco dessa discussão da especificidade político-partidária, onde se quer a verdade a partir de uma lógica que é a dele. Aquilo que eu penso é a verdade, aquilo que o outro pensa é o erro. Eu penso que é um momento de nós baixarmos um pouco as nossas vaidades, os nossos excessos de verdades e certezas, e buscarmos uma reflexão sobre o valor da vida e o valor de um processo econômico, ou seja, a riqueza material, seja ela de que dimensão for, ou a riqueza espiritual, que é a riqueza da vida. Em outras palavras, ser ou ter. Nós temos caminhado muito no processo do ter, né? Hoje se brinca dizendo tenho, logo existo. Somos marcados pelo consumo, nos mostramos melhores pelo tipo de celular que possuímos, pelas marcas de roupas que vestimos, pelos tipos de carros que possuímos nas ruas. Eu acho que esse momento também traz um pouco dessa reflexão de que nada disso é o mais primordial. A vida é o mais primordial. E não devemos perder nenhuma, não devemos aceitar perder nenhuma vida com essa ideia, não, vamos morrer. Sim, morremos todos os dias, mas aceitar a perda da vida, principalmente com o discurso econômico, eu acho muito triste. E acho que é o momento de nós pensarmos na importância do afeto, da amizade, do companheirismo, dos processos de amores nos seus diversos graus, e que pensemos que isso é o mais importante em relação à vida. Isso é o essencial. A vida é o essencial. O restante tem que ser um desdobramento disso. E acho que nós caminhamos ainda, já há algum tempo, se é que já foi diferente, dentro de uma visão muito individualista de mundo, onde o acúmulo de coisas nos traz a ilusão de que somos seres melhores e mais felizes. Eu acho que também esse momento nos chama a atenção. O que nos faz falta não é o carro do ano. O que me faz falta é a presença do meu filho. O que me faz falta não é o celular de última geração, mas é o carinho dos amigos, o encontro do final de semana, a conversa na sala de aula, a cervejinha do bar, os encontros, os abraços, os afetos. Eu acho importante percebermos quanto isso faz falta, principalmente num momento como esse. Eu vivo isolado na minha sitioca, estou fazendo isolamento social e continuarei a fazer por mim, pelos meus vizinhos. Eu tenho vizinhos muito idosos aqui e faz muita falta o abraço, o convívio, os amigos. Então, oportunidades como essa, em que, ainda que através de um processo virtual nós possamos conversar, trocar palavras, são elementos que lembram muito da nossa humanidade, do que nós somos. E nós somos seres humanos, não somos consumidores de objetos. Tenho pensado muito sobre isso, Pai. Professor, eu acredito que o ser humano ele tem que prestar muita atenção nesse momento sobre o que eu iniciei o diálogo falando sobre a harmonia dos opostos. As pessoas, elas acreditavam muito, devido às crenças, ficavam migrando entre luz e treva, bem e mal.
Só que ele se esquece que uma pessoa que ama alguém, ela carrega no oculto o ódio por essa pessoa também. Basta essa pessoa atravessar a fronteira, o limite do amor, ela imediatamente estará no território do ódio dessa pessoa. O teu amigo que está na superfície, que se apresenta para você, ele traz com ele o inimigo oculto também que ele pode se tornar. Você não sabe nada sobre ele. Então, o que está acontecendo agora com vocês é um processo muito interessante, que os filósofos, os pregadores falam tanto que as pessoas ficam vendo a vida através de um espelho. Eu acho que uma grandeza imensa. Se a humanidade realmente visse a vida a partir do espelho, ela estaria mais firme nas suas convicções da sua grandeza nesse momento. Porque o espelho, ele muda com a vida. A cada instante que você vai diante do espelho, você faz o seu trejeito, a sua face muda. É diferente de uma foto, uma imagem morta, que uma vez que pegou aquela imagem, ela está estagnada. Então, eu acho que as crenças, elas têm que colaborarem com as pessoas no sentido de entenderem um pouco a harmonia do oposto, para saber que se um período é de fartura, a miséria também está lá, mesmo estando oculta. E como eu disse que as pessoas precisam se darem conta de que a vida é uma mudança, a vida é um movimento, a vida acontece também através das contradições. Eu hoje posso estar realizado e amanhã eu posso estar decepcionado. É natural, faz parte da dualidade. As pessoas têm que entender que os relacionamentos não dão certo porque as pessoas vão somente com a superfície, elas vão com o que elas têm para atrair o outro, vão com o amor. Mas lá dentro, no profundo, no oculto, ela carrega também um medo tremendo de que essa pessoa não corresponda a esse amor, que essa amizade não seja tão duradoura e verdadeira quanto está, nesse momento, apresentando-se como amigo. Então, eu acho que a humanidade, nesse momento, tem que parar e meditar sobre isso que eu estou dizendo, sobre a harmonia dos opostos. No universo existe essa harmonia. Não há, como vocês dizem, guerra no espaço entre a luz e as trevas. A luz é a luz e acabou, ponto final. Isso não é nem lógica, isso é logos, é a própria verdade. Luz é luz. Né? A luz não precisa, de maneira nenhuma, se tornar mais forte ou menos intensa. Luz é luz em qualquer situação. Né? Então, eu acho que como a vida move-se em círculo, e que, na verdade, as pessoas deveriam ver, e o senhor falou sobre a vida, na verdade, as pessoas têm que entender que se a vida é um processo, é um movimento, vocês que estão nessa vida agora, passando por essa experiência, vocês estão no meio. Vocês estão entre a vida e a morte. Vocês estão no meio desse processo, dessa harmonia dos opostos. A morte que no futuro se fará presente na sua caminhada, mas nesse momento a vida que também com o passar dos anos vai se esvaindo desse seu corpo físico. Não tem como negar essas coisas, né? Porque as pessoas ainda não têm entendimento de que se elas aceitassem e entrassem em harmonia, que eu preciso andar com os dois, assim como uma lâmpada é acesa com o positivo e o negativo, eu também preciso me ligar que às vezes eu vou estar feliz, mas a infelicidade vai estar presente também, mesmo estando oculta. E eu tenho que estar preparado para isso, porque a vida acontece através das contradições. Quantas contradições as pessoas se deparam no dia a dia? Quantas verdades já caíram por terra? Quantas teorias? E quantas outras mais cairão? E aí? Está tudo bem, faz parte.
É aquilo que eu digo, acreditar em processo, não em coisas, é o grande ápice da vida. E eu vou encerrar esse raciocínio com o senhor dizendo assim, ó, o pico só é belo porque existe o vale. O pico só é belo porque existe o vale, porque o vale permite a possibilidade de você descer, e foi o vale que te permitiu a possibilidade de você subir até o pico. Ambos fazem parte do mesmo processo. Então, essa doença, esse medo que se instalou na humanidade nesse momento, é o que está na superfície, mas o ser humano precisa recobrar imediatamente a sua profundidade, imediatamente a sua grandeza do ser que é, e dizer a isso que se instalou aí, isso é um processo passageiro, e que eu vou passar o mais rápido possível por esse processo, porque eu estou fluindo, não sou estático. Isso não vai me atingir porque não vai me encontrar estático. Eu estou em movimento, eu estou fluindo, eu estou indo para o maior, eu não estou indo para o menor. Eu cresço a cada dia, em experiência, em consciência. Aliás, doutor, eu acho que uma mente, uma consciência que vive, que está sempre solta, uma consciência que esteja sempre solta, ela se encontra no paraíso, porque ela tem todas as possibilidades a seu dispor. Estava ouvindo o senhor falar dessa duplicidade humana, né? Aquilo que nós chamamos ocidentalmente de bem, de mal, de direita, esquerda, Deus e o diabo. Eu nessa pluralidade, né? Desses elementos que são contraditórios e ao mesmo tempo complementares entre si. E acho que não saberia explicar ao senhor o como nem o porquê, mas eu percebo que em alguns momentos da humanidade, aí pensando enquanto historiador, pensando em 2.000, 2.500, 3.000 anos de história, eu vejo que em determinados momentos nós apresentamos o que há de melhor de nós. E há outros momentos que nós apresentamos o que há de pior em nós. E nesses últimos anos, na minha observação, acho que travou o vídeo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Não? Estou ouvindo perfeitamente. O senhor está me ouvindo bem? Ok. Então, nesses últimos anos, na minha observação, eu percebo que nós estamos apresentando cada vez mais o que há de pior em nós, deixando essa grandeza que o senhor falou de lado, deixando de valorizar e de compartilhar com o outro, com os outros, o que temos de melhor. E me parece que quando a gente exercita muito um único lado, a vida se torna um pouco capenga, se torna um pouco disforme, se torna um pouco fora de um equilíbrio. E eu estava lembrando de um escritor francês chamado Jean-Paul Sartre, em que ele tem uma frase muito célebre, em que ele diz: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. Eu acho que é chegado o momento de nós voltarmos a apresentar essa beleza, essa obra de arte, como diria Shakespeare, que é o ser humano. Eu acho que está no momento de nós exercitarmos um pouco esse nosso melhor, para que talvez caiamos nesse equilíbrio que o senhor colocou. Porque me parece que nós temos apresentado coletivamente o que há de pior em nós. E acho que a vida está nos solicitando um pouco mais de grandeza. Não sei
Não sei se é sobre isso que o senhor estava falando. Exatamente. Está me ouvindo, mestre? Estou ouvindo. É o que eu penso, assim, são as minhas considerações sobre esse momento da vida. Eu quero ser otimista, eu quero crer que nós olhemos toda essa realidade e consigamos sair dela melhor do que entramos. Os ensinamentos, eles são muito claros, eles estão muito bem colocados. Só resta ter olhos de ver. A vida está nos chamando a algumas reflexões, demonstrando o nosso tamanho, a nossa pequenez, demonstrando que a vida é muito maior do que essa capacidade racional que o ser humano vem defendendo nos últimos 150 anos, como sendo a verdade única e absoluta da vida, desrespeitando outras formas de saberes, outros conhecimentos milenares de muitos grupos culturais, conhecimentos tradicionais antigos, desprezando o conhecimento dos mais velhos. Então eu creio que é possível se fazer essa reflexão de que a vida está nos chamando a pensar sobre quem somos e o que devemos colocar sobre a mesa nesse momento que estamos vivendo. É um pouco isso que eu penso, mestre. Doutor, todo ser que é sábio, todo ser que traz consigo uma imensa sabedoria, ele é imprevisível. E todos os seres humanos são imprevisíveis. O problema é que eles entram aqui e aí existe o tal da moral. Um moralista, ele vive sempre para a regra, mesmo que aquelas regras não se apliquem mais nesse tempo, nem que esses mandamentos já não funcionem mais para esse tempo, o moralista continua sempre vivendo nessas regras. Ele não se abre para o novo e ele não permite que as pessoas experienciem algo novo. Tudo isso que está acontecendo era previsível. Era previsível. Vamos dar um exemplo sobre um ser imprevisível. Vamos falar sobre o Nazareno. O Nazareno falou sobre amor quando andou sobre a terra. Mas em um belo dia ele entrou no mercado de mercadores com um chicote na mão, quebrou tudo e demonstrou uma ira, uma raiva imensa. O amor era parte dele, mas a ira também estava lá. Eu tenho certeza que os discípulos dele sabiam que ele era imprevisível, nunca sabiam o que ia acontecer no instante seguinte. E isso que a humanidade precisa aprender, a conviver com essa harmonia dos opostos. Vocês não podem continuarem como cavalo de carroça que só vão sendo comandados. É hora de vocês se libertarem dessas coisas e começarem a ir para a profundeza do seu ser. As pessoas, às vezes, me perguntam, guardião, Deus é uma energia oculta? Eu digo, Deus não é uma energia oculta, é você que não quer enxergar. Essa energia que vocês chamam de Deus, de Olorum, de Zambi, seja lá de Alá, seja o nome que vocês quiserem dar, ele escancara a presença dele através da água, da cachoeira, através do vento, através do sol, da lua, das estrelas, do cantar dos pássaros, da criança sorrindo, da criança nascendo. O ser humano, ele tenta disfarçar certas coisas. Existe uma coisa tão linda, que é o fim de alguém chegar à sua plenitude, chegar ao ápice, ele fazer a sua passagem, morrer. O ser humano vai lá e enfeita esse defunto, mascara ele para ele parecer um defunto bonito. Está na hora da humanidade começar a olhar e aceitar o fato. Vida é vida, morte é morte. Enquanto ser humano,
Estamos no processo entre a vida e a morte, e está tudo bem. O tempo que vai estender isso vai depender da minha consciência. Se eu tiver a consciência solta, se eu tiver uma consciência aberta, eu vou ter oportunidade de permanecer nesse plano aprendendo, porque essa é a grande dádiva do ser humano. Aprender coisas novas todos os dias. Então, quando as pessoas perguntarem, e isso é uma verdade, que as pessoas jamais devem perguntar quem é Deus, mas elas devem perguntar o que é Deus. Quando elas perguntarem o que é Deus, isso vai fazer um eco tão grande dentro dela, tão grande, que elas vão perceber pela primeira vez que aquela frase do eu sou não cabe na grandeza desse Deus. Porque esse Deus, ele ainda, ele não é, ele continua a vir e a se tornar um ser muito maior que as pessoas precisam experienciar dentro de si. As pessoas precisam acreditar em um Deus num processo de grandeza, num Deus tão poderoso que a cada obstáculo que apareça, ele se apresente maior e fácil. Fácil. Quando as pessoas tiverem essa profundidade de pararem de julgar as coisas. Olha como as crenças, elas fazem mal à humanidade. Eu disse no processo de 25 mil anos, aparece um iluminado. Agora o último iluminado que apareceu foi o Nazareno, já faz 2000 anos. Mas antes dele teve Buda, Mahavir, teve Maomé. Olha o que essas pessoas fizeram. Não foram elas, foram a crença delas. Segundo o muçulmano, Maomé foi o último profeta, então ele fechou a porta, não vai ter mais um profeta. Para a crença deles, não. A crença cristã, e não foi o Cristo que disse, foi os historiadores e as pessoas que disseram que ele era o filho do... Pai, deixa eu pedir ao senhor 10 segundos, deixa eu só fechar a porta aqui que está batendo muito. 1 minuto. Tudo bem. Uma ventania forte chegou aqui, estava tudo aberto, eu estou sozinho. Desculpa, pai. Você que pensa que você está só. O senhor está certo. Aí aqui tem umas pessoas nos acompanhando, eu já ouvi alguns comentários sobre as falas. Eu acho que é o momento de aproximarmos as formas de conhecimento para nos unirmos, principalmente no campo do afeto, para passarmos por esse momento. É também uma boa oportunidade para pensarmos alguns grupos religiosos que vêm praticando um certo ódio, principalmente sobre os religiosos de matriz afro-brasileiras. Acho que tudo isso merece uma reflexão nesse momento, das pessoas olharem para o seu interior, para as suas normas de conduta, os seus evangelhos e ver o que está escrito nesses lugares, para que nós possamos nos aproximar. E o momento é de dar as mãos, o momento é de solidariedade, independente de nação, de religião, de cor de pele, de situação econômica. O ideal é que nós nos aproximássemos da melhor forma possível, penso eu. Doutora, o caminho da interatividade é um caminho sem volta. As pessoas dizem assim, as entidades não podem usar as tecnologias para se comunicarem, né? Isso é o que ela diz, é aquelas pessoas que eu disse que são os moralistas, que vivem sempre em cima de regras, que eles criaram, não a espiritualidade. Não está escrito em lugar nenhum que a espiritualidade não possa ter um alcance
através daquilo que facilita o seu contato com os seres que estão esparramados por esse planeta. A humanidade de vocês, o ser humano mesmo, vive mandando sonda para outros planetas na esperança de ter a comunicação. Isso pode, o espírito falar através da tecnologia criada pelo homem, é errado, o espírito não está ali. Concordo com o senhor plenamente. Esse é um caminho sem volta. Queiram eles sim, queiram não. E tomara que esse pequeno gesto que o meu canalizador me permite, através dele, que ele já vem fazendo através do mentor do Pena Branca, aumente, abra esse leque de possibilidades para tanta espiritualidade através dos pretos velhos, através dos guardiãs, através dos mestres, através de toda essa espiritualidade. O ser humano está na hora de olhar para a peneira da vida e ver como são ricos em espiritualidade, porque ficar se mantendo preso a dogmas, porque a vida, eu disse, ela é um paradoxo. A vida é interessante porque ela não tem regra. A vida, você não sabe nada sobre o instante seguinte. E você tão pouco sabe o que você estava fazendo antes de vir aqui. Isso é a beleza da vida. Se Deus interferisse em alguma dessas coisas, a vida seria artificial. A vida não seria esse universo de possibilidade. Está na hora agora do ser humano se abraçar a si e proclamar em alto e bom tom a grandeza do seu Criador, que continua criando através da criatividade dentro do coração das pessoas. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. E quando criaram essa imagem mitológica do diabo, as pessoas pegam muito pesado nisso aí, também foi criada essa imagem do Deus, porque naquele tempo eles não tinham essa informação da harmonia dos opostos. Ora, para existir os santos, doutor, precisa existir o pecador, porque senão não há parâmetro de comparação. Um precisa do outro. Para ver o milionário, precisa ver o oposto, o mendigo, porque senão não teria como o ser humano fazer julgo, o ser humano poder emitir uma opinião, esse é pobre, esse é rico, seria todo mundo nivelado. Então, o que eu quero passar para as pessoas nessa noite, e eu vi o senhor numa grande autoridade falando que Exu é o diabo, eu vou dizer, Exu é um ser, uma força cósmica universal, disponível a todos os seres, todos os lugares habitáveis, que é como um sangue que corre na veia. Nós trazemos conosco uma única coisa: nós não admitimos falsidade. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma para criticar a crença de quem quer que seja, mas nós estamos aqui sim para tirar as vendas dos olhos dos humanos para que eles acendam em luz e entendam de uma vez por todas: vocês são falíveis enquanto vocês permanecerem presos a tanto moralismo falso. Está na hora de vocês admitirem a grandeza de vocês, olharem para esse processo todo e investir, mas investir profundamente, cada um na harmonia do seu oposto, mergulhar nessa profundidade e indagar, e perguntar, e se contradizer. Olha como é bonito, uma pessoa ela pode estar sorrindo e no instante seguinte ela pode estar chorando. E qual é o problema? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Esse momento é aquilo que eu disse. Vocês acreditam que nesse momento, o que vocês acreditam como Deus está oculto, eu digo que não, nunca esteve. Deus, que vocês chamam de Deus, Ele está se manifestando de todas as formas, chamando a sua atenção. Vocês não querem ver. Uma das manifestações dele agora, nesse momento, é essa dualidade, esse diálogo simples, amoroso e extremamente fraterno, e a vossa pessoa que muito me encanta. É
isso, Pai. A luz está começando a faltar aqui em casa. Está com uma chuva muito forte. Eu creio que é possível que nós perdamos a conexão. Percamos a conexão. Eu queria muito agradecer ao Senhor essa oportunidade de ouvir, de estar ao seu lado, refletindo sobre essas questões. A luz acabou de novo. E esperar que a gente possa, de alguma forma, tirar boas reflexões, né? Eu espero que os senhores continuem utilizando esses canais que atingem a pessoa nos mais variados rincões do país e do mundo, porque nós precisamos, de alguma forma, estar nesses lugares. Queria agradecer muito ao senhor o convite, a oportunidade, dizer que é uma grande honra poder estar ao lado do senhor nesse momento. Mestre, eu quero dizer uma coisa a você. Todos os rios, alguns rios escolhem fluir para o norte, outros para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, mas todos têm o mesmo objetivo e todos com grandeza a sua missão, chegam ao mar. O que eu estou querendo dizer para ela nesse momento é que todas as pessoas que vão ter acesso a esse diálogo reflitam sobre o que eu estou dizendo sobre os rios. Não interessa qual seja a sua crença, não interessa no que você acredite, saiba de uma coisa: nós fazemos parte do todo e o todo nos chama. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos todos juntos, porque nós somos uma família cósmica. Nós somos o cosmos. Nós não somos o caos, nós somos o cosmos. É para isso que nós existimos. Então, eu, enquanto guardião do tempo Mahasana Pelavante, eu me coloco sempre à disposição e gostaria que a gente, numa outra oportunidade, tivéssemos a oportunidade de ter um diálogo aí, com certeza com tema escolhido por Vossa Senhoria. Eu me coloco à disposição, porque eu gosto de falar com gente inteligente. Sabe quem são as pessoas inteligentes? São aquelas pessoas que ouvem mais do que falam. Mesmo sabendo muito. Mas você conhece a minha ideologia. Eu falo pra caramba. Eu não tenho preguiça de falar, não, hein? Mas não falo aos ventos, não. É um imenso prazer ter esse diálogo com o senhor. Aí Deli perguntando o que é Deus. E Deli, eu respondi: Deus é você, Deus sou eu, Deus é toda essa humanidade, toda essa beleza, todas essas estrelas, todos esses fenômenos naturais, sobrenaturais. Deus é a água, Deus é o vento, Deus é o fogo. Deus é essa possibilidade de existir. Deus é essa possibilidade de se contradizer. Deus é todas as possibilidades disponíveis para cada um. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que nós faremos, e pode ter certeza que eu estou disponível a ter diálogo com outras pessoas também, se assim quiserem, para quem entre em contato com o Maurício ou com o meu aparelho, né, para que a gente possa aumentar cada vez mais. Tem um rapaz perguntando por que o fato de ser imprevisível incomoda tantas pessoas. É porque as pessoas, elas estão, de alguma maneira, desde criança, ensinadas a terem segurança. As pessoas mentem sobre proteção espiritual, proteção da polícia, proteção do Estado, proteção das crenças. Então, o fato de você perceber que tudo isso não é uma coisa real, que isso é uma doutrina sobre o que pode ser uma verdade, mas a sua alma, por ela ser eterna, e ela sabe sobre o que eu falei sobre a própria verdade do Logos, faz com que você sinta esse medo, né? Então as pessoas, na verdade, não é que elas têm medo do imprevisível, é que as crenças não ensinaram para elas sobre a harmonia dos opostos. As pessoas têm que saber que se há segurança,
significa que você está seguro porque há um perigo também, porque senão você não precisava de segurança. O professor Maurício me informa que ele teve problema lá, ele está em outra cidade, então eu quero agradecer imensamente em luz e em amor a esse grande mestre, a esse grande doutor, por ter aceitado esse desafio de vir dialogar comigo e enriquecer esse grande banquete de saber que ele nos proporciona cada vez que ele se manifesta. Professor Mário Sá, que a existência continue lhe presenteando com essa sapiência. Que a existência continue lhe presenteando com essa coragem de não se manter calado, mas de vir à frente das pessoas manifestar todo o seu conhecimento. O Senhor tem sido uma luz às pessoas e pode ter certeza que o Senhor alcançará uma imensa legião de pessoas que o seguirão. Palavras de um guardião. Você sabe que quando eu falo, acontece.